Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Tudo bom, querido? Tá caindo aqui. Que derrubando tudo de acossão, né? Olha, chegamos com tudo aqui, ó, Brasil. Saudade de você, aí a gente tá Estamos aqui, Brasil. Estamos aqui pra vocês e hoje, mais uma vez, de volta com o nosso programa Idealmente. Top. Eu, Josiane Roberta, aqui com vocês. Essa pessoa maravilhosa que eu sou. Só top. Maravilhosa mesmo. E a nossa querida Maria Eduarda. E hoje nós vamos continuar com a nossa... Nossa série, nossa... Putz, mano. É muita coisa pra continuar. Toda vez que a gente vai falar, é sempre dar um bug. É tipo uma série, nosso quadro, pode ser também. Aí o que você achar melhor, é você que manda, entendeu? Se achar bom. Pois é. Bom, então, né? O nosso último programa, nós falamos sobre os 5 principais sentimentos segundo Paul Ekman. E nós falamos sobre o site dele, que lá ele fala sobre o Atlas, e a gente explicou o Atlas. Bom, dá uma olhadinha no nosso último programa para você conseguir entender, mas explicando, dando uma introdução para vocês, foi isso. A gente explicou o que é o Atlas da emoção, desses 5 sentimentos, dessas 5 emoções, né, que nós falamos. Aí, semana passada, a gente deu uma introdução... Semana passada, não. No último programa, a gente deu uma introdução sobre o Atlas, sobre o site dele, como que fazia para acessar e tudo mais. E falamos sobre a emoção alegria. E hoje, nós vamos começar falando sobre a emoção do medo. Uau! Então, estado de medo tem um dos estados de medo que é a trepidação. Que é quando você... fica meio nervoso, é como se fosse uma ansiedade, só que caindo no medo. É como se você já sentisse antes daquilo acontecer, antes da situação acontecer, você já começa a ter sinais do corpo, você começa a ter nervosismo. Esse é um dos sinais mais tranquilos do medo. Né, a trepidação, né, que a Duda falou, é tipo assim, você tem uma antecipação, tipo assim, antes de acontecer o perigo, você, tipo, já tá meio que sentindo o perigo, tipo isso. Aí, nós temos o estado, bom, o que é o estado, né? O estado são, tipo assim, os níveis de medo, né? Porque o medo, ele aborda vários estados, vários, tipo, níveis de sentimento, de emoção, de atitude, de tudo mais. E nós vamos estar abordando aqui alguns estados que o próprio Paul Ekman, ele fala no site dele que são esses estados. Aí ela falou da trepidação e eu vou falar do nervosismo, que é a incerteza quanto a saber se há algum perigo. Ou seja, a vontade de saber o perigo rápido. É mais ou menos a mesma coisa que a trepidação. Então, depois disso vem o temor, que é como se você se sentisse incapaz de lidar com a ameaça. E você... Ah, linda, maravilhosa. Então, mano, toda vez que eu tô errando, maravilhosa. Então, o temor é o quê? É você meio que se antecipa a um perigo grave, por exemplo, a gente, quando vai acontecer alguma coisa, vamos pular de paraquedas. E aí você ainda não pulou, só que você começa a ter um temor gigantesco. Por quê? Porque você vai imaginando a sensação, você tá ali em cima, pronto pra pular, você começa a sentir aquela sensação. Aquilo é o temor, você começa a meio que sentir todo aquele medo antes daquilo acontecer. É como se você tivesse uma prévia do... Digamos, quando você pula, você sente super frio na barriga, um super medo. E você meio que... o temor é meio que uma prévia disso. Antes de acontecer, você já fica com medo, já sente a sensação. É que nem quando ameaça que vai bater, você já fica meio dolorido, assim, só de ouvir falar que ela vai te bater. Mas ela ainda não te bateu, tipo... Eu acho que temor também é a questão, assim, de, tipo... Por exemplo, igual a Duda falou de mãe. Eu acho que nem sempre por ela bater, também por isso, mas também, tipo, você ter um respeito por alguém, sabe? Tipo assim,
de você não vai fazer uma coisa errada porque você sabe que a sua mãe vai te bater. Aí você tem medo dela te bater, mas também porque você tem aquele temor, tipo, aquela coisa grave. Às vezes pode acontecer mais do que ela bater, né? Gente, não tiro. Não, mas tipo assim, que nem acontece o temor também de respeito, de submissão, mas também tem o temor de medo mesmo. Tipo, aquele temor de, tá, preula, vai dar ruim. Bom, e tem a ansiedade, que é a incapacidade de lidar com uma ameaça antecipada ou real. Ou seja, você viu que é uma pessoa ansiosa? É uma coisa assim, você não consegue lidar com uma ameaça, sei lá, alguma coisa que pode dar errado. Como eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, você vai passar num concurso. E, sei lá, você pode não passar nesse concurso e talvez seja uma coisa que você seja dependente. Tipo, não, eu tenho que passar nesse concurso. E você começa a ser uma pessoa muito ansiosa porque você tem medo da ameaça que isso pode causar em você. Depois vem desespero, que é quando você percebe que não tem como reduzir aquilo. Por exemplo, você pagou pra pular de paraquedas, você está lá em cima, lá no helicóptero, e quando você vê que você tem que pular mesmo, começa a te dar o desespero. Por quê? Não tem como você voltar atrás de uma coisa. Lógico que se você for assim, instrutor, eu tô passando mal, não sei o que lá, não dá pra você. Ele meio que volta e você não pula. Só que o desespero é, no caso, quando a gente não tem como reverter isso, ou quando a gente vai apresentar o trabalho, alguma coisa, aí você sente um desespero. Porque não tem como você voltar atrás e falar assim, não vou apresentar porque isso vale a minha nota, minha vida, meu futuro, tudo. Então esse é basicamente um dos altos estágios do medo, que é o desespero. E encaixando já nisso, né, vem o pânico, que ele é a consequência do desespero, né? Como a Duda falou... O que você falou mesmo? Eu falei que o desespero é como quando você vê que não dá, vai dar ruim, não tem como voltar e... Isso! Aí nisso você já fica no pânico já, tipo de, meu Deus, tá tudo errado. Droga, vai dar meu Deus. Muito ruim. O pânico, ele se resume nisso, ele é alguma consequência do desespero. Depois vem o horror, que é uma mistura de medo com nojo. Tipo, assim, o nojo, quando a gente fala de nojo... Quando a gente fala de nojo, você fica aquela impressão, tipo, credo, nojo. Não, mas é tipo assim, além do medo... A nojinha. Pra cá. Aqui é a nojinha. Pra quem tá assistindo aqui, não, essa é a nojinha. Essa aqui, ó. A nojinha. É verdade. Essa é a nojinha, Cala pessoal. A boca, Essa aqui é a nojinha. Então... Por exemplo, é uma mistura de medo com nojinho. Nojinho é quando você pega é meio que um pavor de alguma coisa, meio que um sentimento meio desprezível de algo. E medo também. É uma mistura. Imagina, você sentir medo e nojo ao mesmo tempo. Tipo, você meio que tá meio que repugnando algo e ao mesmo tempo desesperado por causa daquilo. Então, tipo, é bem complicado. Bom, depois disso, vem o terror, que é o medo máximo. É quando você é uma pessoa muito, muito medrosa, tem medo de um barulhinho. O terror é o medo máximo, tipo, que aglomera, ele é o estado, assim, mais alto. Tipo, é um medo, assim... Normalmente a gente resume o medo nisso, né, que é o terror. O outro era horror, gente, desculpa. Gente, não confia em mim, não confia. Bom, agora nós vamos falar sobre as ações do medo. Tipo assim, por exemplo, eu tenho medo e eu tenho algumas ações, assim, de acordo com algumas emoções. E a gente vai estar citando algumas ações do medo. Bom, uma das ações é quando você meio que evita as coisas. Você começa... No medo, a gente recua. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, não tenha medo de correr atrás dos seus sonhos, sei que lá. Porque o medo, a primeira sinal do medo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem medo é evitar, hesitar, ir pra trás e querer não fazer aquilo. Então é um dos sinais do medo aí, que é você evitar. Bom, o outro é o congelar. É quando você se torna incapaz de agir e falar. Sabe quando você, sei lá, vai apresentar um trabalho e você tem medo porque você não estudou alguma coisa? Ou vai falar em público, qualquer outra coisa, e você congela, assim, sabe? Você fica paralisado. Isso é uma ação do medo. É quando você se sente incapaz de agir e falar alguma coisa. Agir de alguma forma e falar alguma coisa. Depois tem o hesitam, gente. Everybody. Depois vem o hesitam, que é quando você é uma pessoa muito confusa e tem muito medo de tomar decisões. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito confusa.
É que assim, vamos falar aqui, esse estágio é quando a pessoa tem medo das consequências das decisões. Você começa a ter medo e você começa a ficar muito na dúvida do que aquilo pode se tornar, do que aquilo pode acontecer. Então, é meio que o hesitar, esse estágio é um medo das consequências, o medo do que... Porque, por exemplo, digamos que as decisões da nossa vida é meio que um ramo. Você tem um jogo de videogame lá que você tem que decidir lá assim, entre sim e não. Responda sim, responda não. Depois, dependendo do não, você tem uma certa consequência. Dependendo do sim, você tem uma certa consequência. Então, o medo, ele meio que faz isso com a gente. Ele meio que trava a gente e a gente fica na dúvida. Bom, depois disso, a gente tem o ruminar. O que é ruminar? Ele quer dizer assim, você pensar profundamente. Repetitivamente pensar sobre a experiência emocional. É tipo assim, você ficar remoendo aquilo, sabe? Uma emoção, alguma coisa que aconteceu na sua vida e você ficar pensando aquilo, colocando aquela experiência no seu coração e você ficar pensando aquilo repetitivamente. Isso é o ruminar, que é uma ação do medo. E tem o gritar, que quando você entra no desespero, ó, maravilhoso. E você começa a falar alto, você começa a perder... você começa a meio que descontrolar o seu tom de voz. E você não consegue expressar isso. Se bem que tem umas pessoas que gritam mesmo sem estar com medo aí, galera. Aqui, ó. Prazer, meu nome é Juscelia Roberto. não. Eu apresento o programa Idealmente. Parei, sabe, cara? Bom... O próximo é o retirar. É quando você se retira. Aplausos, produção, aplausos. Na verdade, é isso mesmo. É exatamente isso. Retirar, essa ação do medo, retirar, é quando fisicamente ou mentalmente, né, sei lá. Eu não sei quem consegue se retirar mentalmente, mas parabéns pra você que consegue. Mentalmente deixar uma cena de ameaça. Quando... Olha, eu acho que até mentalmente até pode ser, por exemplo, quando você deixa pra lá, né? Finge que não tá ouvindo, que a gente faz isso com a mãe direto, né? Finge que não tá ouvindo, mas tá guardando aqui no coração, viu, mãe? Tá guardado aqui. Eu tô fingindo, mas tá aqui dentro. Então, o retirar uma ação do medo é quando você fisicamente ou mentalmente você se afasta, você sai da cena da ameaça. E depois vem a preocupação, que é você... É basicamente aquilo, você meio que... O medo faz a gente imaginar as coisas, antecipar tudo, entendeu? Então, às vezes, a gente não sabe da consequência, mas a gente imagina, idealiza, cria toda uma historinha na nossa cabeça. Então, tem a última fase, que é a antecipação. Bom, agora vamos falar sobre os gatilhos. A gente vai citar alguns exemplos de gatilhos universal, né? Que é uma coisa, tipo, comum para todos. E alguns gatilhos que são aprendidos, que você aprende, tipo, por causa da sua cultura, por causa de experiências que você já viveu, experiências compartilhadas com você. E são alguns gatilhos que a gente vai estar citando aqui. Tem aquele gatilho que é o impacto corporal. Que a ameaça meio que se concretiza e ela meio que tá a ponto de acontecer. Então, por exemplo, aquele negócio, você tá diante daquela situação e ela tá a ponto de acontecer. Você já tem uma reação rápida, você já tem uma demonstração de medo, que é o corpo. O corpo já fala logo em seguida. Assim, o corpo fala muito, né? A gente tava até falando como que a gente podia controlar isso. Então, um dos estados do gatilho do medo, o primeiro estado é quando o corpo começa a dar sinal já. Você já começa... Opa, peraí. Uns gatilhos, uns sinais meio inconscientes. Bom, um outro, né, que é a perda súbita da gravidade, esse que a Duda falou é universal, e esse que eu também vou falar é universal, né, que é a perda súbita da gravidade. Que é assim, é quando acontece alguma coisa de repente, tipo, repentina, quando você não espera, sabe? Quando, sei lá, aparece uma barata. Meu Deus, tipo, você ficou com medo, te levou um susto, e é tipo isso, entendeu? Eu não tenho medo, gente. Sei lá, se você tem medo de gato, de barata, de gatinho, rato. bonitinho, esse teu gatinho aí, bonitinho. Não. Olha, não vamos falar de gato, porque a gente tá aqui no É a coisa público, mais fofa do mundo. então não pode falar de gato, tá? Só pra deixar claro que eu não gosto de gato, mas parabéns se você que gosta. Deus abençoe. Continuando. A gente desfoca muito fácil. Quer que eu fale? Barulhinho. Qual? Esse aqui, ó. Perda subjetiva. Não, ameaça à segurança.
É basicamente aquilo, né? Aquilo começa a ameaçar a sua segurança, você começa a reagir, o corpo começa a reagir àquilo, e você começa a agir em prol de, não, tem que estar segura, não. E você começa a agir, o seu corpo começa a agir como se tivesse realmente uma ameaça, e você busca sair daquela ameaça. Aí tem as formas de cobrar, sei lá, às vezes você tem medo de alguma coisa e você cobra muito de alguém, tipo, você tem medo de, não sei, eu não tenho um exemplo, sei lá, de gato. Não sei, não é um exemplo bom também, e você cobra muito, sabe? E esse negócio é uma coisa universal, esse negócio. Né? Esse gatilho, ele é universal também, né? Que é quando você... Enfim, é isso aí mesmo, quando você... Não sei nem o que eu tô falando mais. Tudo bom? Tudo bom, gente? Que horas são? Brincadeira. Acabou o programa. Bom, é a forma de cobrar. Aí tem a ameaça de perder o trabalho, que é quando você tem medo de perder alguma coisa ou alguém, ou de perder um trabalho mesmo. E você acaba ficando com medo. Ou de trovão, né? Que é um medo também que você aprende, você não nasce sabendo que você tem medo de trovão. É verdade. Que, sei lá, bebê. Então, esses medos de ameaça de perder um trabalho, trovão e falar em público, eles são medos de aprendizagem. Tipo, que você aprendeu, você não nasceu sabendo isso. Nossa, falando nisso, é verdade. Ontem teve um programa X Estudo e eu tava vendo. E as meninas estavam falando, né, sobre aprender novas línguas. E elas falaram que nós deveríamos ser como crianças. Porque criança, quando ela cresce, ela tá pequenininha, ela nasce, ela cresce, ela não se prende a esses medos, ela não tem vergonha, não tem medo, ela não tem esses problemas. Tipo, ela simplesmente fala e faz, vai lá e vive. Aí, quando chega adulto, a gente que aprende, a sociedade que impõe a gente esses medos bobinhos. Então, tipo assim, a criança não nasce desse jeito, com medo de errar, com medo de não sei o que lá. Não, a criança não nasce assim. Quem molda ela é a sociedade, é a gente que molda ela. Bom, e um clima de medo, né, que é o humor, pra acabar o medo, assim, resumindo, né, o medo é que é uma pessoa, tipo, apreensiva, ela se torna uma pessoa apreensiva, ela evita as coisas, ela percebe ameaças quando, tipo, elas não estão lá, ela é meio paranoica mesmo, tipo, é como você tiver medo de um bicho ou de alguém, não sei lá, não sei se tem medo de alguém, aí aparece você mesmo, antes da pessoa chegar, aparece uma sombra, você já acha que é aquilo, porque você tem medo e é uma coisa repentina, assim, você amplia a gravidade da coisa, né, do medo disso. Agora vamos falar do nojo, que é basicamente desgostar. Bem, o nojo é a forma mais tranquila, mais branda, mais suave do desgosto. É meio que, por exemplo, quando a sua mãe te ensina que repolho, não é repolho. Repolho é uma delícia, gente. Qual é o nome? É brócolis. Você vai falar assim, é bom pra sua saúde, uma delícia, nossa. Mas você não gosta daquilo, você meio que desgosta, entendeu? Trocadilho? Você desgosta daquilo. Você olha aquilo e aquilo não te atrai, não te traz alguma coisa boa. Por mais que você não tenha provado ainda, né? Que a maioria das vezes acontece. Mas que a mão não é que soba. Mas então, é meio que o ato de desgostar daquilo. Você meio que repugna, você não quero isso e é isso aí. Bom, um outro estado do medo é a aversão. O que é a aversão? É um desejo de você evitar algo nojento. Que nojinho. Que definição maravilhosa. Explicando pra vocês, tipo assim, você meio que tem uma resposta para o mau gosto. Tipo assim, você não gosta de algum cheiro ou de alguma coisa e você evita aquilo, sabe? Tipo, você não gosta de cheiro de brócolis, sei lá. Não sei nem se tem cheiro brócolis. Mas é um exemplo. E você começa a evitar aquilo. É tipo coisas metáforas mesmo, sabe? Assim, você evita porque... Por causa do cheiro, do gosto. É mais isso mesmo. Você tem esse desejo de evitar alguma coisa porque você tem nojo de... Sei lá, às vezes você vê um creme... E você acha que é uma coisa nojenta, entendeu? Tipo isso. Uhum. E tem a repugnância, que é aquele estágio um pouquinho mais alto, que é quando você meio que é um desgostar muito intenso. É como se fosse algo tóxico. Por exemplo,
Quando você vê um rato. Mano, a gente repugna um rato. Tipo assim, uma vez eu vi ele muito perto de mim. Mano, deu um nojo. E, tipo assim, é um nojo muito, muito forte. É um sentimento de desgostar mesmo. A ponto de você não querer aquilo perto de você, porque parece que aquilo vai te ferir, te infectar. É tipo, sei lá, você tem medo de um pombo ou de um. Como é o nome daquele? Barata, a gente acabou de falar. Barata. Nossa, tem uma prima aqui, ó. Bom, um outro estado é o asco. O asco é quando você. É um desgosto muito intenso. É quando você realmente não gosta de alguma coisa, sabe? Você não gosta nem de ver, de tocar, sabe? Você é uma pessoa nojentinha, resumindo. Bom, agora vamos para as ações. A primeira ação é evitar, né? Que também era uma ação do medo, que é quando você fisicamente, né, você evita alguma coisa, assim, você evita ficar perto, fisicamente, sei lá, você quer se manter longe daquilo, né? Ou quando acontece com uma pessoa, né? Às vezes você tá meio que com nojo, não é bem um nojo, mas você está repugnando uma pessoa, você não quer chegar perto da pessoa e você começa a desumanizar ela. Então você começa a tratar ela não como ela se fosse uma pessoa, nem dando direito a ela de ser uma pessoa, de agir como uma pessoa, tipo assim. Meio que você simplesmente despreza e não adere nenhum sentimento, tipo, você não tem nenhuma compaixão. Então você meio que começa a desumanizar aquilo. Então, tipo, tem pessoas que você não gosta, que de alguma forma te fez algo muito ruim, e você começa a destratar aquela pessoa, fingir que ela nem existe. Então, tipo, isso é meio que desumanizar. Quando isso acontece com uma pessoa, né? Quando é contra uma... né? Priscila aqui nos comentários. Bom, e aí uma outra ação é o vomitar, né? Que acontece muitas vezes quando a gente, sei lá, vê uma outra pessoa vomitando e você fica com nojo e vomita também. Vomitar é um ato que você faz assim, e sai coisas da sua boca, do seu estômago, e é muito ruim. Cara, isso é o vomitar pra você que não sabe. Então, tipo, o vomitar é uma ação também do nojo. E retirar, que também era um dos sinais do outro, que é quando você sai daquela situação, você meio que foge daquela situação, né? Você tá ali naquele momento de, que nojo, sei lá, e você se retira daquilo. Muitas vezes, quando a gente vê alguma coisa muito chocante, tem pessoas que vomitam com coisas chocantes. Eu achei isso interessante. Sangue ou uma coisa assim, e ela se retira. É o impulso dela, né? O ato dela é sair daquele lugar e fugir daquela coisa que desperta o vômito. Ou qualquer outra coisa. Bom, agora a gente já fala dos gatilhos, né? Que é basicamente gatilho que eu expliquei no medo, que a gente vai falar alguns universais, que são algumas coisas que, sei lá, meio que você nasce com, né? Todo mundo tem, vamos dizer assim. E o aprendizado que você aprende ao decorrer com experiências, cultura, onde você vive e tudo mais. O primeiro é qualquer coisa que sai do seu corpo. Sei lá, tipo, você tem nojo de uma sujeirinha que tá na sua unha. Ou de xixi, sei lá. É um exemplo. Você tem nojo de alguma coisa que sai do seu corpo, né? Aí... Tem a decadência, que é decadência. A decadência é decadência. Da decadência. A decadência. De uma maneira decadente. Sei lá, às vezes, eu acho que decadência é tipo... Sei lá, às vezes tem nojo de... Eu acho que nojo é uma pessoa muito forte, né? Tipo assim, nesse caso, o nojo não é aquele nojo, que nojo. Não, é um nojo, tipo, de não querer, de não aceitar. Tipo assim, você achar um absurdo, tipo, a decadência. Uma pessoa fazer uma coisa, ela desce um nível muito... muito nível. Nossa. E aquilo te dá um negócio, tipo... que decadência. Você automaticamente... Porque que nem a gente tá falando que os gatilhos é o quê? Os gatilhos é reações a alguma coisa, reações rápidas do corpo a alguma coisa. E no nojo, tipo, quando uma pessoa age de uma maneira, tipo... Quando uma pessoa é muito frescurenta, mete o louco, você fica tipo assim, como assim, cara? Esse é um dos gatilhos, é a decadência. Porque você fica tipo, como assim, cara? Cala a boca, para com isso. Pois é. Um outro é, tipo, você, sei lá, ter nojo de... Por exemplo, você é um corintiano, entendeu? E você não gosta de alguém que é São Paulino. Tipo isso, entendeu? Meteu o pau assim, no corintiano, rapaz. Não pode. Mas, ó, aqui tá escrito assim, ó. Os fãs de uma equipe de esporte oposta. Tipo, você não gostar mesmo não, tem pessoas de alguém... que saem na balada aqui. Isso acaba sendo um gatilho, tipo, uma explosão, sabe? Por exemplo, eu não gosto da Duda porque ela é corintiana.
Fica a dica. Tá vendo, né, pessoal? Às vezes uma zoeira aí. Zoeira. Brincadeira. Mas tem, pessoal, aqui uma dica. Vamos pausar para o momento tia. Não briguem por causa de time. Pois é. Não taque paulada nos seus amiguinhos. Não briguem, não briguem. É. Aqui é um amor. Aleluia. Bom, olha aqui. Esse gatilho aqui, ó. Enem. Enem puro, pessoal. Olha esse gatilho aqui. Costumes religiosos desconhecidos. Ou seja, você, né? Ou seja, você... A Duda, ela é, sei lá, uma religião qualquer aí. Vamos falar de religião, né? Sei lá, pode ser ateu. Qualquer religião, gente, tá? Eu não tô falando... Não tô focando numa religião mesmo, mas sei lá. Ateu, se bem que ateu não é uma religião, mas... É... Digamos que você é alguma crença sua. A sua crença não gosta, e você não gosta da pessoa porque, tipo, ela é de uma outra crença, ela vive outros costumes religiosos. Às e vezes você até gosta, né? Mas... É, isso também entra num gatilho. Pois é. Então, você tem uns costumes, né? Enfim, é isso. Isso é um gatilho. Porque a Joseli... Desfocou mesmo. E outra coisa, nossa, essa aqui realmente, né, um gatilho bem assim do nojo mesmo, que é comer insetos ou carne crua. Nossa, gente, eu gosto de comer carne crua. Viu, ó, nossa produção aqui falou, ai que horror. Já vimos que ela tem um gatilho aqui. Crua. Nossa, é mó bom, mano. Nossa. Eu gosto. Viu? Não, ela não gosta de carne crua, mas ela é uma japonesa. Temos um nojinhos aqui no estúdio. Mas enfim, esse é um gatilho. E o humor, pra gente finalizar, do nojo, é o azedar, que é quando é um desgosto que pode ocorrer como um estado de espírito, um sentimento. É tipo, igual a gente falou, a Duda falou, não é aquele nojo, mas que nojo. Tem a gente também falou desses nojos, mas a gente falou de vários estados do nojo. A gente falou de ações do nojo, que tipo, aonde ele pode chegar. E também a gente falou sobre gatilhos. Às vezes, tipo, o fato de você não gostar de alguém acaba sendo um nojo. E a gente descobriu isso hoje. Que é o aqui. desgostar. E você acaba sendo uma pessoa azeda, né? Porque você não gosta nem de ouvir os costumes do outro amiguinho. Não gosta de estar do lado de alguém corintiano, né? Fazer esse sacrifício como a gente tá fazendo aqui hoje nesse programa. Tá na paulada aqui, Bom, pessoal, vamos deixar para a semana que vem mais dois, gente. Dois não, é duas emoções. A gente vai encerrar, a gente promete que a gente vai encerrar semana que vem. A gente promete. Mas são assuntos longos e legais, muito legal. É bom saber as reações que você tem quando você tá com nojo, quando você tá com medo, quando você tá com nojo com medo. E com medo com nojo também. Pois é, e querendo ou não, foi assuntos que se encaixaram um no outro. Mas, bom, foi isso. Hoje, aqui ó, nojinho aqui ó. Valeu, falou. Nojinho. Nossa, olha que legal. O medo e o nojinho tá do lado um do outro aqui, ó. Esse é o medo. Sai da frente do medo, para as pessoas verem. A Duda é o medo. Não dá pra ver a cadeira, tá na frente. Licença, pessoal. Ó, pessoal, esse é o medo. Esse é o medo. E esse é o nojinho. A gente falou da alegria. A gente falou da alegria. Não, a gente vai falar semana que vem. Medo, esse aqui. Esse é o medo. Semana que vem nós vamos falar da raiva. Pra você que da não tristeza. tá assistindo a gente, no fundo, nosso chroma aqui tem a imagem de vários sentimentos expressados no filme Divertidamente. E são esses 5 sentimentos que nós estamos falando, né? Que é os principais de acordo com o Paul Walkman. Exatamente. Nosso parceiro, já virou parceiro nosso, já. Nosso parça. Bom, pessoal, nosso programa é isso. Espero que vocês tenham gostado e assista a gente semana que vem pra vocês descobrirem mais sobre essas emoções. E até mais com De Onde Vem? E até mais com De Onde Vem? Beijinhos. Beijinhos, pessoal. Até mais.